Este é mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje quem está aqui conosco é o Marco Aqueiva. Sim, é um prazer estar aqui. Participar do Cronópios é algo importante para o escritor, haja vista a falta de oportunidades, a divulgação da poesia. Falando da poesia em particular, eu sinto que cada vez mais me sinto espremido a não dizer nada. Como assim? As editoras, como todos sabemos, já é algo assim mais do que falado. As editoras, elas em geral não têm proposta para divulgação da poesia. Mas eu acho que existe um outro problema que contribui muito para a dificuldade de divulgação da poesia. Não cabe apenas julgar a dificuldade de publicação em relação às editoras, né? Existe um problema muito maior no Brasil, que é relacionado à educação, ao ensino da literatura. A questão é maior. Quer dizer, ainda que nós tenhamos milhões de estudantes no ensino fundamental 2, no ensino médio, esses estudantes eles não são preparados devidamente para leitura de literatura. Qual que é a sua matéria no curso? Então, eu trabalho em teoria da literatura. Teoria da literatura? Isso. O que é uma teoria da literatura? Então, o curso denomina-se teoria da literatura, mas assim, a abordagem ela é um pouco comprometida, por quê? Porque ela trabalha com os alunos recém-ingressos na faculdade. Então, o aluno que ele ingressa no curso de letras, ele vai ter alguns conceitos que devem ser problematizados, né? Sim, então, conceito de poesia, conceito de prosa ficcional, mas para que eu problematize esses conceitos de poesia, prosa ficcional, eu tenho que trabalhar com o que eles, em geral, trazem. Tá. Porque senão não é tem que possível. desconstruir, né? Para construir. Isso. É um tem pouco que desconstruir os pré-conhecimentos, né? Em vez de preconceito, acho que é mais pré-conhecimento. Isso, né? Eles vêm, digamos, pré-formatados. Pré-formatados, né? Você tem que destruir para construir. Isso, é um pouco por aí. Então, assim, muitos deles nem têm visão de literatura. Muitos deles eles fizeram. Né? Eu tenho alunos que saíram do EJA, né? Escola de Jovens e Adultos, fizeram, né, um supletivo. Então, eles mal tiveram literatura, né? Mas mesmo esses alunos, eles têm interesse. A gente percebe, né? A gente começa a trabalhar textos literários e, né, eu ainda não vejo outra possibilidade que não trabalhar com a tradição, toda a tradição de literatura e livresca, né? E então, no segundo momento, em geral no segundo semestre, é que eu consigo romper com alguns paradigmas, mas mesmo assim eu acho muito insuficiente todo o trabalho. O que você quer deles, assim? O que você projeta num bom aluno? O que você... Olha, literatura, curso de literatura ambiciona ser um curso de formação de leitores. É formação de leitores ou é formação de críticos, de profissional que vai trabalhar no mercado também? Então, o nas curso... editoras, nos jornais? Então, na verdade, eu preciso esclarecer. Assim, o meu curso é um curso de formação de professores. De formação de professores? É um curso de licenciatura. De língua portuguesa, língua inglesa e literaturas de língua portuguesa e literaturas de língua inglesa, né? Então, é um curso que ele fica muito restrito, de certo modo, à formação do profissional do magistério. Tá? Então, assim, as disciplinas são disciplinas teóricas de língua portuguesa, língua inglesa, literaturas de língua portuguesa e literaturas de língua inglesa, mas elas são objetos que ficam um pouco a desejar. Por quê? Porque há também a necessidade de trabalhar a formação do professor. Porque esse é o perfil do curso. É um curso de 3 anos, né?
Então, assim, formação de críticos é difícil, porque eu me considero, já fiz crítica, já fiz resenhas, né? Tive algumas experiências ensaiísticas, pouquíssimas, mas cada vez mais eu confesso a dificuldade de se trabalhar com parâmetros críticos, né? Hoje, até estava vendo uma discussão há pouco no café, né, sobre crítica, né, crítica de livro, né, e eu noto que os parâmetros ainda são, de certo modo, fixados naquele leitor que já tem um bom repertório. Tá. Então, não se pensa na ampliação. Erudita, né? Isso. Não se pensa na ampliação mesmo dos leitores. E nem na educação dos leitores, né? Eu acho assim, muitos críticos que a gente lê e tal, são realmente pedantes, né? Eles falam mais de si do que do objeto tratado, né? Eu acho que quando ele escolhe alguém assim, diferente, alguém misterioso, ele está falando de si, está sempre buscando coisas dentro dele e mostrando. É um jogo de poder também, né? Ele bota lá, coloca um monte de referências, um monte de texto, um monte de articulações. Às vezes é uma bobagem terrível, né? Mas ele passa assim, cria uma certa barreira entre as pessoas que vai ler e não ler. E é um jogo de poder mesmo, é um jogo de opressão. Eu acho que não tem crítico assim, é difícil ter crítico professor, né? É o crítico educador, essa é a palavra, né? O crítico educador, não tem. A gente tem muito crítico narcisista. Eu acho que acontece isso muito no Brasil. E assim, é interessante isso que você está falando, porque existe de fato um hiato, um gap muito grande entre a crítica acadêmica e a crítica de jornal, né? A crítica de jornal, supostamente, visaria atingir um público maior. Mas mesmo a crítica de jornal, ela incorre nesse erro ao qual você chamou atenção. Muito da literatura, ela circula em torno dos seus pares. Em geral, o crítico, como você estava dizendo, né? O crítico, muitas vezes ele é também um produtor, ele é um criador, ele é um poeta, um escritor. E ele vai fazer a defesa, vai ressaltar as qualidades do texto literário daquele que é também um crítico e virtual apoiador do próprio trabalho dele. Então existe essa troca de gentilezas, né, que é facilmente identificável. Basta acompanhar um pouquinho a publicação de literatura que ela acaba incorrendo muito por aí. Os seus alunos, como é que eles... Tem autor bom lá nos seus alunos? Tem poeta, tem escritor bom lá? Sim, tem. Eles gostam de acompanhar assim pela internet? Muitos alunos nossos, eles têm pretensão de produzir literatura, né? E isso acho que faz parte. O aluno ele tem essa expectativa de que, olha, vou entrar no curso de letras, vou aprender a fazer literatura. Muitos têm essa expectativa, até mesmo eu, né? Quando entrei no curso de letras, eu tinha essa expectativa de conhecer e, a partir do conhecimento, produzir melhor. Eu tinha essa expectativa. Isso tem nos nossos alunos. Tem vários deles que têm uma produção, alguns produzem bons textos, né? Mas, assim, falta estímulo mesmo, até para nós. Nós já fizemos um concurso literário na faculdade, né? Fizemos alguns, na verdade, né? Mas a questão, ela esbarra muito na escuta também, né? Quer dizer, eu consigo evoluir na medida em que eu leio outros autores, que vão ser como parâmetro, e na medida em que eu sou lido. Então, esses dois momentos são muito importantes. Quer dizer, a leitura é fundamental. Fecha o ciclo, né? E é importante que eu, enquanto produtor, eu, enquanto escritor, eu tenha também leitores. Senão, eu tenho aí um estrangulamento
ou então vou achar que ou eu produzo muito bem, ou eu não produzo nada e paro por aí. Que é o caso, muita gente acaba deixando de escrever porque não teve uma escuta, não teve leitores. E aí as solicitações do dia a dia, família, vão tirando a pessoa do caminho da literatura. O que você trouxe aqui? Um monte de livros? Você encheu a nossa mesa de livros aqui. Eu queria trazer mais. Na verdade, os outros livros... Qual que é a ideia? Não, eu ia trazer as minhas leituras, né? Assim, leituras que me fazem pensar, né? Pensar a literatura. Tem algumas obras que eu tenho apontamentos, né? Eu não digo que são críticas, né? Mas são apontamentos que um dia eu espero vir a publicar. Até no Cronópios eu publiquei, né, um texto, eu esperava dar continuidade, né? Que é assim, um diálogo crítico por adesão. Como assim? Crítica por adesão. Explica um pouquinho melhor isso. É uma construção pessoal, né? Não precisa dizer que ela é hiperrelativista, né? Mas é uma coisa que me deu prazer de fazer, né? Então, e você acha que é útil para o estudo literário? Né? Eu não sei, eu acho que é literatura isso que eu... É literatura e tem, assim, tem de fato uma dimensão crítica. Mas não sei, eu não sei ainda avaliar se isso tem alguma validade, vamos dizer assim, acadêmica, na medida em que a academia ela trabalha com a linguagem racionalizante, que é a linguagem que separa. A linguagem racional, ela separa o objeto, né, do observador. Essa minha crítica ou ensaística, isso, ela vai mais para uma perspectiva aderente. Né? Há um poeta que trabalha um pouco, a meu ver, essa perspectiva, que é o Ponge. Ele vai desconstruindo o objeto, né? E que é um pouco assim, na verdade, tudo começou, para mim, esse meu olhar, ele começou um pouco por meio de alguns autores. Alguns autores instigaram essa perspectiva, que é a perspectiva de interrogar o real. Então, um autor, por exemplo, como Antônio Ramos Rosa, ele parte para o real alcançado por meio das palavras. O que é muito inquietante na medida em que ele esbarra em questões de natureza filosófica. Esse aqui é seu, né? Isso. Não está bem evidenciado aqui. Há alguns textos aí que trabalham essa perspectiva. O olhar sobre as coisas, né? Tentando tirar o olhar habitual, que é o olhar que não diz nada das coisas. É uma poesia que inquieta o real, busca tirar as capas e crostas. Uma casca de cebola, assim? Isso. Descascando a cebola? Isso, eu diria que é um pouco isso. É tentar tirar dos objetos essa visão que os anula, né? E aí chegar à poesia. Bom, como você é professor, para encerrar, faça um dever de casa para os cronopianos. Ler compulsivamente, porque a leitura é a matriz de qualquer criação. É isso? É isso. Obrigado pela visita, obrigado pela entrevista. Prazer foi meu. Valeu.